Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu quero cumprimentar aqui a Deise, que coordena a mesa, cumprimentar o Rafael e o Leandro, que me antecederam e facilitaram em parte o meu trabalho. Porque quando eu li a primeira vez o texto, eu fiquei um tanto impressionado, porque eu não tinha lido ainda que a construção do texto tinha sido ainda no período eleitoral. Aí me pareceu, à primeira vista, algo completamente fora de eixo, frente à mudança radical que houve a partir do resultado eleitoral. Portanto, eu creio que se alguma contribuição eu posso dar nesse momento, eu tenho que partir desse aspecto que eu vou chamar mais geral, mas que também já foi abordado pelos companheiros aqui. Então, primeiro, eu quero fazer referência a uma frase do futuro ministro da Economia, o Guedes, que falou que quer salvar a indústria brasileira apesar dos industriais. A parte a arrogância, eu acho que isso é a prova mais contundente que esse governo ele não tem diálogo com os trabalhadores, mas tudo indica, até o presente momento, que ele também não tem diálogo com o setor industrial patronal, vamos simplificar assim. E esse é um problema. Porque o texto, qualquer um de nós assina embaixo. Ele é bastante amarrado, ele, enfim, tem todas as cautelas. E aí eu quero colocar uma dúvida que eu falei reservadamente para o Rafael. Ele está tão amarradinho que na política, como costuma ser, soa irreal. Que é você exigir, até por compromissos nossos, do macro setor, por exemplo, ampliando para outras centrais, que vai haver divergências, até entre os trabalhadores. É por isso que eu também cumprimento que, quando se diz que é um documento em construção, eu vou acrescentar por minha conta e risco, permanente, é porque mesmo depois de haver observações de natureza técnica, fundamental, etc., vai ter um esforço ainda maior que na política. Bom, qual acesso que nós imaginamos ter hoje frente ao futuro governo que vai dirigir o Estado brasileiro? Hoje, nada indica que nós vamos ter qualquer tipo de acesso. Tem autores que em 2013 disseram que todo o país tem política industrial, explícita ou implícita, mesmo quando é o sistema financeiro que está no comando. A diferença está você definir política industrial de acordo com as circunstâncias, ou você ter um planejamento, que é o que o documento propõe, os próximos 10 anos e o que queremos, onde queremos estar daqui 30 anos. Isso significa, claramente, na minha opinião, que exigiria uma política de Estado, e que no presente momento não está à vista. E já foi comentado aqui, nesta e na mesa anterior, o quê? Este é um governo que vem para privatizar, vai criar uma secretaria de privatizações. E nós conseguimos recentemente, agora no governo, temos segurar, por exemplo, a privatização do sistema Eletrobras. Bom, diante disto, se nós não podemos, nós temos que escolher quais são os pontos que nós devemos focar. O Rafael me aliviou bastante quando ele falou, olha, nós temos que ir aos trabalhadores, nada mais correto. Por quê? É o trabalhador, na sua realidade específica, que sabe que o seu salário também está ficando precarizado, que a reforma trabalhista pode não ter chegado diretamente nele, mas está chegando em volta dele. Hoje, 1/3 das contratações se faz através do chamado contrato de trabalho intermitente.
Daí nós temos que tirar uma conclusão óbvia. Eu vou fazer uma provocação. Na minha opinião, entre vários fatores, o pior dessa derrota na eleição presidencial foi a derrota político-ideológica. A sociedade foi à direita. E aí é algo que a gente, há alguns anos atrás, sequer imaginávamos que poderia acontecer. A direita do Brasil não se assumia enquanto direita. De repente explodiu a extrema-direita, além das suas, digamos, assemelhadas. Sendo assim, eu acho que está colocado um desafio, especialmente para o movimento sindical e para quem está na política partidária também. Qual é o nosso discurso perante um trabalhador que poderá... Acabou a pilha. Um trabalhador ou os trabalhadores poderão estar irritados, inclusive com a gente. Então eu creio que no documento, me perdoe fazer a observação, eu queria fazer uma de cara. Nós não podemos partir para um texto propositivo, mas também de disputa, sem a gente fazer um balanço rigoroso do último período. Eu não vou falar de 12, 13 anos, mas vamos colocar pelo menos 20 anos. Porque, na minha opinião, é a primeira coisa que nós seremos cobrados em qualquer espaço, especialmente no parlamento. Porque na disputa, o que é que vão dizer para nós? Por que vocês não fizeram? E é claro que algumas coisas nós fizemos, mas por isso que eu estou dizendo, com cautela, para quem sabe pensar isso com maior propriedade, mas eu creio que nós devemos nos concentrar no que foi feito e, eventualmente, naquilo que não foi feito. Porque há autores que dizem também, eu comentava com o Feijó, falei com o Rafael, que dizem o quê? Que quando você aumenta a massa salarial e aí aumenta o consumo, você fortalece o setor de serviços, e há quem atribua a isto, não sei se isoladamente ou não, um certo enfraquecimento do setor industrial. Bom, há divergência para todo lado, e eu não estou me posicionando, só estou lembrando, além do aspecto técnico, que tem gente com toda a condição de produzir, qual que é o desafio que eu vejo para o mundo da política, a começar do movimento sindical? O nosso diálogo de convencimento vai exigir muito mais do que talvez a gente esteja habituado a dar. Então, o nosso preparo, e esse seminário é parte disso, evidentemente, eu creio ser uma das poucas armas imediatamente eficazes para fazer o embate em qualquer espaço da política, inclusive no parlamento, obviamente. Então, nós não temos o direito de perder o debate. Nós não temos direito. E aí, juntos aqui, eu e o Rafael, nós chegamos a uma proposta. Essa mesa da indústria, eu não sei se o governo eleito se disporá a fazê-la. Se fizer, não sei, mas acredito que não colocaria os trabalhadores. Daí, por que não a gente não tentar fazer esta mesa num ambiente institucional tipo Congresso Nacional? Porque ali, digamos, com as características próprias, pelo menos nós temos um conjunto de deputados e senadores, não só do PT, mas a começar do PT, onde vocês vão lá nos ensinar. Vocês vão lá expor o que é a proposta do movimento sindical para fortalecer o setor industrial com todas as consequências benéficas para os trabalhadores e para o país. Até porque, se estiver correta a tese que nós devemos estar preparados para o embate e que nós temos que ter uma cautela para ressalvar o nosso período de governo, eu creio que nós estaremos bem preparados
para fazer pressão. O Paulão falou corretamente, a eleição já passou. E nós temos que estar em campo imediatamente. Porque o fato da gente ter perdido a eleição não significa que nós perdemos o direito de defender a ideia, como falou o Rafael, e defender direitos, que é a nossa história. Quer dizer, então, nesta lógica, eu acho que, salvo propostas melhores, nós podemos fazer uma mesa inicialmente no parlamento. Até porque, quem sabe, seja possível ali congregar lideranças empresariais. Porque se a gente fizer, por exemplo, uma audiência pública numa determinada comissão, chama uma representação dos trabalhadores, uma representação empresarial e uma representação do governo, não é comum o governo se recusar a ir num ambiente desse. Poderá ser comum quando a gente faz um convite. Se não forem, a gente articula para fazer convocação. É mais fácil falar do que fazer. Mas eu creio que o espaço do parlamento, eu não quero com isso sobrevalorizar. Eu gostaria que a negociação fosse junto ao executivo. Mas como no momento eu não estou vendo essa possibilidade, eu estou colocando aqui como uma ideia. E uma coisa que já foi comentada aqui, o Leandro, quase ao final, e está no texto, e eu fiquei numa dúvida que eu quero externar, que é botar Banco do Brasil, Caixa Econômica, para fazer, pela sua capilaridade e outras características, um trabalho de financiamento para micro, pequena e média empresas. Na minha opinião, talvez nós tenhamos cometido um erro de botar o BNDES para financiar somente grandes grupos econômicos, ou seja, eu não vejo tanta necessidade, porque não se cria então lá um departamento, uma secretaria no BNDES, uma diretoria, melhor dizendo, para cuidar da pequena e média empresa, entendeu? Porque se for partir para criar uma outra estrutura junto a bancos, nós vamos ter que diversificar, até porque o Meirelles fez tudo para entregar a Caixa Econômica Federal para o Itaú. Vocês acham que o futuro próximo ministro Guedes, ele não vai, já disse que vai privatizar a Caixa Econômica? Está em andamento desde a gestão Meirelles. Então eu creio que eu falo isso respeitosamente para a gente refletir, quem sabe naquele espaço que já é próprio do financiamento, a gente tentar criar ali e forçar para que se crie, e com isso o próprio movimento sindical, que tem que negociar com todo tipo de patrão mais forte, mais fraco economicamente, terá discurso também para o trabalhador da pequena empresa. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de falar é que, primeiro, fazer o balanço. Segundo, negociar com as outras centrais, como já está previsto e proposto. Terceiro, tem que criar um espaço institucional. A gente pode tentar articular no parlamento, não apenas eu estou dizendo aqui como... Aliás, quero agradecer o convite, me sinto honrado. Tem gente muito mais preparada para tratar do tema lá no parlamento. O que a gente pode, pelo tempo que a gente está ali e as circunstâncias, a gente pode ter acesso até na futura mesa da Câmara dos Deputados, se for o caso. Daí eu quero finalizar dizendo o seguinte, repito, não precisa ser através de mim, mas para poder criar um elo, talvez devesse se pensar em criar uma representação aqui e no parlamento, para poder manter esse diálogo vivo, atualizado, e ver, digamos, ações que sejam articuladas em espaços naturalmente distintos, mas que devem ser articulados. Finalmente, eu perguntei também para o Rafael, antes aqui do seminário, se estava tendo contato com o mundo empresarial da indústria.
que ele me lembrou algo que é mais ou menos evidente. Não há liderança. A Fiesp, ela cuida de derrubar a Dilma, ela cuida de derrubar direitos dos trabalhadores, ela cuida de eleger Bolsonaro, mas ela não cuida da indústria. E ele me contou algo que é assombroso. A CNI, quando faz o seu documento de desenvolvimento da indústria, ela aborda o agronegócio com o Japão. O Japão pegou e quis roubar o açaí do Brasil, né? O Japão, não sei se vocês sabem, ele patenteou o açaí. Então, hein? O cupuaçu também? Pois bem, o açaí eu sei que recuou por ação do Itamaraty, o cupuaçu eu não sei. Mas, de qualquer maneira, mesmo não havendo hoje nenhuma entidade com capacidade, com autoridade, com preocupação real com o país, mas isso vocês têm mais experiência até do que eu, há figuras no mundo empresarial que têm, sempre teve posições diferentes. E aí, eu acho que buscar aliança com esse setor também é importante. No mais, gente, eu só tenho a cumprimentar vocês pelo esforço e dizer o seguinte: como eu avalio que nós descuidamos do aspecto político e ideológico, nós da esquerda, tanto o PT, os partidos políticos, quanto o movimento sindical, eu creio que nós precisamos repensar também a nossa atuação. E eu ouvi aqui o Claudinho fazer referência, não é que ele está errado, mas se a gente ficar paralisado, porque está faltando recurso, aí que nós estamos enrolados mesmo. Não é o que ele defendeu, só estou usando que ele fez a referência, que os efeitos da reforma trabalhista, a terceirização, inclusive sobre a estrutura sindical, já se faz sentir. Nós só temos uma alternativa, que eu acho, adaptando o que o Rafael falou. Vamos ter que colar mais nos trabalhadores, para, através da luta do sindicato, induzir valorizar mais os sindicatos, né? Porque chegou num momento que tem vaca não reconhecendo o bezerro. E nós precisamos reorganizar a nossa intervenção. Okay? Um abração para vocês.